Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Franciane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de soros e vacinas. Pessoal, para a gente poder compreender o que são soros e vacinas, a gente precisa ter em mente o que são anticorpos e antígenos. Gente, anticorpos são proteínas que o nosso corpo produz, nosso sistema imunológico, por meio das células de memória, os linfócitos B, nosso corpo produz para poder destruir agentes estranhos que entram no corpo. Esses agentes estranhos podem ser vírus, bactérias, alguma toxina que nosso corpo venha entrar em contato, como por exemplo, né, o veneno de cobras, escorpião, aranha, certo? Então, esses anticorpos, eles são proteínas que vão proteger o nosso corpo, eles vão combater os agentes estranhos, vão destruir os agentes estranhos. E esses agentes estranhos, quando entram no nosso corpo, são chamados de antígeno. Então aí nós temos uma relação, né? Anticorpos defendendo o nosso corpo, certo? Produzidos pelas células de memória, os linfócitos B, e os antígenos sendo qualquer substância estranha que entra em contato com o nosso corpo, certo, pessoal? Por exemplo, no caso do sarampo, né? O agente estranho, o antígeno, é o vírus do sarampo, certo? E aí, se esse antígeno entrar, se o vírus do sarampo entrar, os anticorpos específicos para esse vírus do sarampo irão combater, irão destruir esse vírus. Pessoal, a relação entre anticorpos e antígenos é altamente específica, sendo que um tipo de anticorpo só consegue combater um tipo de antígeno, certo? Por isso que nós chamamos essa relação de relação da chave e da fechadura, por sua alta especificidade. Gente, é aí que entra a vacina. As vacinas são justamente os antígenos de forma atenuada, de forma amenizada. Mas como assim, professora? Eu vou tomar o próprio antígeno, aquilo que vai me causar uma infecção, uma doença? Bom, você vai tomar o antígeno, né? Você vai injetar ali o antígeno. Porém, como ele está na forma inativada, ele não vai ser capaz de causar, de desencadear a infecção ou a doença, certo? Como que isso é feito, pessoal? Geralmente, os pesquisadores, né, os médicos, em laboratório, eles conseguem isolar esse agente estranho, né? Descobrir, identificar quem é esse agente estranho e começam a fazer vários testes, né? Em células vivas ou em animais pequenos com um sistema parecido com os seres humanos. E aí isolam esse antígeno, podem atenuá-lo de forma, por exemplo, desnaturando uma proteína ou quebrando, rompendo uma parede celular, se for bactéria, né? Ou rompendo uma parede lipídica, aquela camada do capsídeo, envelope, se for vírus. Eles podem fazer qualquer quebra estrutural, certo, pessoal? Para poder inativar esse antígeno, para ele não ser capaz de causar doença. E aí eles fazem esses testes em animais, depois eles fazem os testes em seres humanos, dando tudo certo, resultado positivo, essa vacina é disponibilizada para venda, né? E a gente tem o SUS, que fornece as vacinas de forma gratuita. A maioria das vacinas são fornecidas pelo SUS. Daí a importância de manter a carteirinha de vacinação em dia, porque algumas pessoas acreditam, né, que as doenças que já foram erradicadas não podem voltar, mas isso é muito arriscado. É importante que todos mantenham as vacinas em dia para garantir a segurança sua e de todos que estão à sua volta. Certo, pessoal? Gente, como a vacina, a pessoa tem contato com o próprio antígeno, na vacina, então, o antígeno vai entrar no corpo da pessoa e vai se apresentar. Vai se apresentar para as células de memória, né? Os linfócitos B. Esses linfócitos vão guardar na memória, ou seja, guardar aquela informação. Quem é esse antígeno, né? Onde ele atua e qual anticorpo é necessário para combater esse antígeno. Então, esse antígeno vai ser reconhecido, memorizado e vai iniciar a produção de anticorpos. A produção de anticorpos inicia ali, demora alguns dias para ter uma quantidade suficiente para combater aquele antígeno, certo, pessoal? Geralmente de 3 a 7 dias, e aí a produção de anticorpos vai se manter constante por um bom tempo, longo tempo. Geralmente a vacina, ela tem longo prazo, dura muitos anos, a não ser que o antígeno sofra alguma mutação, mas aí já é outra aula. Então a gente diz, pessoal, pela vacina desencadear essa produção de anticorpos, certo? Por essa atuação da vacina ativa, nós dizemos que a vacina é uma imunização ativa, porque ela apresenta o antígeno para o nosso corpo produzir anticorpos, certo? E seus efeitos são de longa duração. Gente, uma primeira
resposta imunológica, ou seja, num primeiro contato com o antígeno, nosso corpo demora alguns dias para responder porque ele começa a produção de anticorpos. Mas numa segunda resposta, ou seja, num segundo contato com o mesmo antígeno, a produção já está mantida, ela apenas vai aumentar, vai acelerar a produção de anticorpos, certo? É isso que a vacina faz, pessoal, justamente isso. A vacina é o primeiro contato nosso com aquele antígeno, mas como ele está de forma atenuada, ele não vai causar doença, não vai causar infecção. E aí, se porventura a gente entrar em contato novamente com aquele mesmo antígeno, nós já teremos aquela produção de anticorpos ali mantida, nós vamos apenas acelerar aquela produção de anticorpos. E aí a resposta imune vai ser muito mais rápida e geralmente a gente não tem nem tempo de manifestar os sintomas, a gente nem pega a doença. E por isso que geralmente uma pessoa não pega a mesma doença 2 vezes e por isso que a pessoa, depois de tomar a vacina, geralmente ela não pega a doença. Mas o soro, pessoal, o soro é um pouco diferente. No soro, a gente já tem o contato direto com os anticorpos prontos. Em que situação a pessoa precisaria de anticorpos prontos? Por exemplo, quando ela é picada por uma aranha ou um escorpião, ou mordida por algum animal peçonhento, né, como as cobras, a pessoa não tem alguns dias, não tem esse tempo para produzir anticorpos, certo? Ela precisa de uma resposta imediata, em poucas horas. Então, ela precisa receber esses anticorpos prontos. É por isso que ela recebe o soro terapêutico. No soro, vai ter todos os anticorpos que ela precisa prontos para atuar ali naquele dia, naquela hora, e depois de algum tempo, esses anticorpos vão deixar de existir no corpo da pessoa. Como que o soro é produzido, pessoal? Os pesquisadores pegam animais de grande porte, como por exemplo o cavalo, e vão inserindo antígenos de forma frequente, porém em baixas quantidades. Por exemplo, hoje insere um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, semana que vem mais um pouquinho, para que esse animal seja estimulado a produzir anticorpos. E dão em pouca quantidade para o animal não sofrer aquela doença, né? Não ter os impactos daquela infecção. E depois de alguns dias ou semana, retira-se um pouco de sangue, uma amostra de sangue desse animal, separa-se, né, a parte do plasma, a parte do sangue, das hemácias, e aí a gente consegue obter ali uma grande quantidade de anticorpos contra aquele antígeno que o animal foi tratado. Então a gente vai ter esse tubinho aí com esses anticorpos pronto para quem precisar, geralmente, né, nos grandes hospitais e clínicas. Então, gente, sabendo que a vacina desencadeia a produção de anticorpos e o soro traz anticorpos prontos, a gente pode dividir esses dois, então, em imunização ativa para a vacina, já que ela vai incentivar a produção de anticorpos e já que ela tem longa duração, né, ela cria memória celular, memória imunológica, certo? O soro a gente vai chamar de imunização passiva porque você recebe diretamente os anticorpos, não tem criação de memória celular, não tem ativação, início de produção de anticorpos, aqueles anticorpos que a pessoa recebeu duram poucos dias, então a gente diz que o soro é imunização passiva. Pessoal, por hoje é só isso, até mais.